Bomba no PSOL. Pois é, começando aqui o nosso Notícias Comentadas dentro do programa, ou melhor, dentro do canal podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, e já trazendo aqui para vocês algumas notas, algumas questões. Há uma carta de ruptura com o PSOL por parte de muitos dirigentes, militantes, pessoas que inclusive fundaram o partido, estiveram aí com o partido no começo, na sua criação, acreditando nele como uma alternativa ao PT, ao projeto petista, e hoje se veem surpreendidos com nada mais, nada menos do que o pessoal se aliando cada vez mais ao Partido dos Trabalhadores e, consequentemente, perdendo a sua origem, a sua essência, ou talvez, na visão de alguns mais críticos, recuperando ou reforçando a sua essência de partido que saiu do PT, mas nunca perdeu a origem petista. Então, consequentemente, era questão de tempo até o chamado efeito satélite ficar cada vez mais forte. Não estamos aqui dizendo que acreditamos ou que defendemos necessariamente essa pauta, mas é uma análise, é uma crítica que muitos fazem ao PSOL de cada vez mais estar se comportando como um partido satélite do PT, a ponto de agora nem sequer propor uma candidatura própria, nem sequer propor uma alternativa ao projeto petista, e sim abraçar o projeto do ex-presidente e atual candidato Luiz Inácio Lula da Silva, na chapa com Geraldo Alckmin do PSB, um histórico tucano aqui no estado de São Paulo, no Brasil de uma forma geral, vide quando foi candidato a presidente e inclusive disputou com o próprio Lula. Então são coisas aí que a gente deve, no mínimo, pensar. E claro, cito aqui, por exemplo, a saída do Plininho, o Plínio de Arruda Sampaio Júnior, filho do saudoso Plínio de Arruda Sampaio, que foi um dos nomes aí a se retirarem do PSOL por conta de tudo que o grupo, por conta de tudo que o partido tem se tornado nos últimos tempos. É um tanto quanto complicado essa questão e sabemos que, além de tudo, muitas atuais lideranças do PSOL, por assim dizerem, hoje celebram a saída dessas pessoas e querem firmar o seu projeto de estarem cada vez mais consolidadas com o Partido dos Trabalhadores, num projeto que tenderá a sabe-se lá o que, apenas o futuro dirá, mas para outros tem uma triste cara de eu já vi esse filme. Eis aí um problema sério envolvendo o PSOL. Lembrando que há um outro comentário que é preciso ser feito para essa semana é como a campanha petista vem tentando, em muitos casos, camuflar o nome de Geraldo Alckmin, camuflar a figura de Alckmin, enaltecendo Lula como um defensor das questões sociais, porém colocam o Alckmin para participar, para dar uma cara de democrático, defensor dos direitos humanos, defensor das ideias de esquerda, mas para aquela parcela do eleitorado que não se convence ou que sabe que não será convencida por isso, a alternativa melhor, evidentemente, é camuflá-lo ou mesmo deixá-lo de escanteio no projeto eleitoral do partido. Porém, a gente sabe que ele está lá, a gente sabe que se faz presente e não adianta
querer levantar cartazes em defesa do Genivaldo, porque sabemos os antigos crimes, as antigas barbaridades e atrocidades cometidas, por exemplo, pela Polícia Federal, pela Polícia Militar sob sua chefia, sob seu comando, em todos os períodos em que foi governador e vice-governador aqui no estado de São Paulo. Aliás, sobre isso, né, falando aí na questão do Genivaldo, da violência da Polícia Rodoviária Federal sob comando de Bolsonaro, ele recentemente falou, bom, isso já era de se esperar do Bolsonaro, mas ele recentemente fez aí comentários dando a entender, taxando o Genivaldo como um possível criminoso, como um possível bandido e inclusive defendeu a ação da Polícia Rodoviária Federal. Ele não entrou necessariamente na questão da Câmara de Gás, daquele verdadeiro atentado nazista que a Polícia Rodoviária Federal de Sergipe cometeu, mas defendeu a ação de uma forma geral, afinal de contas, da forma como ele colocou, se tratava de alguém cometendo um crime, sendo que, curiosamente, o crime que o Genivaldo teria cometido e teria sido parado pela polícia e infelizmente, consequentemente, morto, é nada mais nada menos que um ato infracionário que o próprio Bolsonaro vive cometendo aí nas suas carreatas, motociatas, nas suas manifestações, passeando de moto para cima e para baixo e sem o devido uso do capacete. Então, são situações assim que a gente fica, no mínimo, pensando como funciona a questão do pau que bate em Chico não bater em Francisco, no que se diz aí do modo popular. De qualquer forma, apesar aí, evidentemente, das críticas que a gente pode ter à campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a sua cada vez maior aproximação com um projeto burguês, um projeto que não vai, de fato, representar, na nossa perspectiva, melhorias mais concretas para a classe trabalhadora. Talvez seja no máximo um repeteco do que foi a sua antiga gestão. Isso se for de fato, porque temos que lembrar que estamos lidando com momentos político-econômicos diferentes. Então tudo isso interfere de fato. É até complicado fazer muitas previsões, mas vendo as articulações da campanha petista, é difícil termos assim uma esperança maior do que a que gostaríamos de ter. De qualquer forma, isso não significa que devemos torcer. Aliás, muito pelo contrário, nós abominamos qualquer prática nazista, qualquer prática fascista e totalitária da extrema-direita brasileira, que busca cercear, busca cercar as comitivas e a campanha eleitoral do PT de uma forma geral, impedindo as atividades do ex-presidente e pré-candidato pelo Partido dos Trabalhadores, Luiz Inácio Lula da Silva, com diversas ameaças e sabe-se lá o que é que eles estão planejando, o que é que está na manga desse pessoal. Inclusive sabemos dos vários atentados e ameaças de morte que o ex-presidente tem recebido, e por essas e outras
toda uma equipe de seguranças caminhando, indo nos eventos com ele dia após dia. Por essas e outras, repito, nós do podcast Mesa de Debates abominamos aí qualquer ação contrária à candidatura do PT ou qualquer outra candidatura. Isso não é democrático, isso impede o jogo eleitoral, por mais crítica que nós tenhamos ao jogo eleitoral, e esse cerceamento, no caso, não é bom aí para ninguém. Então, critiquemos sim a proposta eleitoral e a campanha como um todo, mas sem atentados, sem violência, sem planejar a morte de ninguém, como está sendo feito aí com relação ao pré-candidato Lula por parte de vários grupos da extrema-direita brasileira. E só não fazem o mesmo com outras candidaturas também de esquerda, porque essas, infelizmente, se mostram minoritárias e, consequentemente, não assustam, por assim dizer. Senão, não tenho dúvida nenhuma, seriam tão vítimas quanto. Então fica aí a nossa crítica, fica aí a nossa solidariedade, não com o projeto, mas com o direito à liberdade e à livre manifestação da campanha petista, ou seja lá qual outras campanhas forem, dentro daquilo que se respeite à democracia e os direitos humanos. Evidentemente, a pessoa tem aí o direito de se manifestar, assim como ela tem o direito também de sofrer as devidas críticas, as devidas análises que evidentemente surgirão. E eu queria aqui abrir um parênteses com relação à morte do ator Milton Gonçalves, ele que tinha 88 anos do seu falecimento, e infelizmente perdemos aí um grande artista, uma personalidade, alguém que levou a figura do Homem Negro para as telas da televisão, para a telenovela, e foi uma marca, uma representação para muitos outros atores, muitos outros artistas que surgiram desde então. Lamentamos aí o fato dessa semana e nos solidarizamos com a família do ator Milton Gonçalves, a quem eu particularmente gostava bastante, e até por conta disso sugiro aqui aos acompanhantes, às pessoas que prestigiam o nosso trabalho no Mesa de Debates, que assistam, assim que puderem, o filme Eles Não Usam Black Tie. Excelente participação aí do Milton Gonçalves em um dos papéis de destaque, e claro, um filme aí que, na minha humilde opinião, marcou presença no cenário do cinema brasileiro. Então realmente merece aí ser visto e contemplado. Outra morte que eu gostaria aqui de lamentar é do meu grande colega e amigo, pessoa que por várias vezes dividiu bancada no Jornal das 7 da atual Rádio Metropolitana Vale, né? Até então antiga Rádio Estadão Vale. E falo do Arthur Pinheiro, ele que era um grande militante das causas sindicais, das causas das telecomunicações e principalmente da causa do idoso. A questão do idoso, evidentemente, se tornou um grande símbolo da sua luta. Ele era sempre convidado a falar, abordar essa questão, e até quando não era mais presidente
do Conselho Municipal da Pessoa Idosa aqui de São José dos Campos, ele continuava sendo, na prática, uma grande referência, uma grande voz para essa causa, já que, por questões burocráticas, aqueles que deveriam de fato estar vindo falar nos programas, nas rádios sobre essa questão, acabavam não vindo. E por essas e outras, além das várias dicas e por ele gostar mesmo e acompanhar o nosso trabalho, nossa solidariedade e tristeza nesse dia de hoje ao sabermos do falecimento, do passamento do grande amigo e guerreiro Arthur Pinheiro. Inclusive temos entrevista com ele aqui no nosso podcast. Eu vou ver se encontro o link para poder marcar aqui e deixar fácil nos comentários, onde quer que seja, para vocês poderem acessar também e ouvirem um pouco das palavras sábias de sempre do nosso Arthur Pinheiro. Outro tema que tem chamado bastante atenção nesta semana foi justamente a questão do funk, do sertanejo e dos artistas de uma forma geral, pelo menos chamemos as grandes celebridades da atualidade de ambas as vertentes musicais, envolvidas aí com questões de recebimento de dinheiro público para o financiamento, para a organização dos seus shows. Bom, a princípio, de criminoso, isso a rigor não tem, caso a coisa seja feita dentro dos parâmetros evidentemente legais. Porém, soa muita hipocrisia quando fica um tentando jogar na cara do outro quem recebeu de quem recebeu mais, quem está ganhando ou deixando de ganhar, quando vivemos num país onde falta saúde, educação, moradia, infraestrutura e saneamento básico, e muitos desses investimentos acabam indo para essa área da cultura, por assim dizer, e em detrimento, inclusive, de projetos culturais locais e minoritários que poderiam realmente crescer e serem terem mais visibilidade caso recebessem pelo menos parte desse gordo investimento jogado aí nas mãos de sertanejos ou entre outros artistas que já recebem e muito pelos seus patrocínios, seus grandes shows e, claro, o sucesso que fazem Brasil afora. Com relação a essa troca de acusações, vimos inclusive aqui envolvendo o sertanejo Gustavo Lima, acusado de ter recebido 320 milhões do BNDES por meio da empresa que organiza os seus shows. Segundo o UOL Confere, ligado ao portal UOL, a nota, na verdade, é distorcida e ele coloca aqui que a empresa ligada a shows de Gustavo Lima não pegou 320 milhões com BNDES. A empresa de investimentos OneSet, uma das donas de um fundo que comprou shows do cantor Gustavo Lima, não pegou 320 milhões emprestados com o BNDES, como dizem posts publicados nas redes sociais entre os dias 29 e 30 de maio. O valor se refere ao aporte feito pelo BNDES a um fundo do qual a OneSet é cotista e que não tem relação com as apresentações do artista. Então isso entra de novo a questão das maracutaias e das problematizações que a gente tem observado aí com relação a essa briga entre os sertanejos e, claro, e funkeiros e a troca de farpas que tem havido. Repito,
Não vou entrar aqui no mérito se a qualidade musical de um ou de outro é boa ou não é, mas infelizmente eles estão sendo usados inclusive como escudo de defesa de bolsonaristas e, por outro lado, eu não vou aqui necessariamente chamar de petistas, mas apoiadores do pré-candidato Lula, e viram aí, na verdade, uma ferramenta de luta, uma ferramenta nem de luta, uma ferramenta de ataque, do ataque pelo ataque, para tentar menosprezar um ao outro numa briga, numa disputa aí que na verdade não vai levar a muita coisa. E outra, para muito além de bolsonarismo, petismo, essas questões de contratar shows caros e fazer lavagem de dinheiro a partir daí, lavagem de dinheiro essa que por muitas vezes sequer o artista tem necessariamente culpa disso, já é coisa velha, coisa antiga e que precisa ser muito remodelada e muito reestruturada. É por essas e outras que nós criticamos, por exemplo, a atual política de representatividade no Brasil e nas demais democracias burguesas de uma forma geral. Por essas e outras que proponho aqui, em futuros debates, em futuras entrevistas, colocarmos até mais em xeque essa questão num momento eleitoral que nós estamos vivendo. Falando em momento eleitoral, deixa eu novamente futricar aqui no meu celular. Já estamos encerrando nossa matéria aqui de hoje. O atual presidente Bolsonaro e candidato pelo Partido Liberal à presidência da República diz que deve faltar aos debates no primeiro turno e quer que perguntas sejam pré-acertadas. O Estadão até zoou aqui, né, com aquela frase característica do Bolsonaro, tá ok? Ainda colocou aqui, não vou, tá ok? O bom humor do povo tem hora que me deixa perplexo. Mas enfim, eu não tenho nem o que dizer com relação a isso. Antes de tudo, para mim é uma chacota, é uma afronta à democracia e eu fico pensando a quantidade de partidos e partidos pequenos, em especial da esquerda, como a gente tem aberto espaço aqui para todos eles e adorariam ser chamados e participar dos debates agora de primeiro turno das grandes emissoras de televisão, da grande imprensa de uma forma geral, e sequer serão chamados porque não tem representação no Congresso Nacional, por causa dessa chamada, digamos, cláusula de barreira, que na prática não é uma barreira, não é uma imposição, eles acabam não sendo chamados porque a imprensa, a grande imprensa, parte do princípio que se não é obrigatório, então não preciso me preocupar em convidar tais candidatos para o jogo eleitoral. E a gente fica vendo aí, tanto por parte do Bolsonaro, quanto já ouvimos também relatos do pré-candidato Lula, que dependendo do lugar da emissora, não participarão, não estarão ali presentes no debate do primeiro turno. Olha, eu sinceramente façam o que quiserem. Eu só acho que isso demonstra a boçalidade de vocês, sinceramente falando. Não acho que a participação ou não nos debates vai necessariamente definir muita coisa com relação às campanhas ou se vão ter mais ou menos eleitores aí no jogo.
Não estou dizendo que eu boto fé nas pesquisas, mas mais ou menos acho que elas estão aí refletindo algo próximo da realidade. Não todas, talvez, mas não podemos negar que nos últimos anos, em quase todas as eleições, de uma forma geral, a maioria das pesquisas tiveram acertos, então a gente já fica pensando aí mais ou menos como o jogo já está esquematizado. De qualquer forma, acho fundamental a participação dos candidatos aos debates pela organização e justamente para a população poder ver melhor ali no confronto, ali no embate, quem são eles. Quem já decidiu em quem vai votar, quem já está assim em quem vai votar, são outros 500, a gente sabe. Mas, grosso modo, a parcela ainda indecisa ou a parcela que tende a mudar de opinião, eu acho que mereceria ver todos os candidatos ali no palco se confrontando e colocando suas propostas e as suas ideias em xeque uns com os outros. Pelo visto, não será exatamente o que veremos, já que um fala que não quer ir nos debates do primeiro turno, quer que as perguntas sejam assim, sejam assadas, outro fala que não vai em determinados programas, outro que não vai em determinado jornal. Então, é a pataquada política eleitoral e os candidatos, ao meu ver, mostrando o que é que eles realmente pensam do processo eleitoral. Concordemos ou não como é feito esse processo, mas a chacota fica livre aí para quem quiser, pelo visto. Tempos complicados os que estamos vivendo. Mas é isso, minha gente. Agradeço aí pela audiência, a participação de todos vocês. Muitos assuntos aí a serem tratados, né, no Notícias Comentadas, mas dentro do possível a gente tenta sempre organizar a pauta aqui para ficar uma coisa relativamente mais leve e que dê para traçarmos aí uma linha, inclusive uma linha de pensamento que mais ou menos representa aqui a gente no próprio canal. Como eu já disse, não necessariamente tudo que eu defendo é o que o Guilherme defende e vice-versa, mas é uma linha programática que a gente tenta adotar aqui como crítica e autocrítica a tudo o que estamos vivendo. Muito obrigado e tchau!